nosso corpo foi programado para períodos de jejum. Uau! O nosso corpo precisa de períodos Então seria de jejum. o contrário. Exatamente. Não ter períodos de jejum seria contrário ao que o seu corpo foi criado. É prejudicial à saúde não ter períodos de jejum. Então, a gente ressignifica até algumas práticas. Hoje, você vê aí uma infinidade de ateus fazendo mais jejum do que crente. Exato. Os caras estão vivendo um estilo de vida de jejum, porque os caras falam, uau, o jejum realmente... Não é que os crentes tinham razão, cara. E a gente não vai fazer por isso exclusivamente, mas amplia o nosso entendimento. Sim. E é muito legal quando a gente tem essa ampliação de entendimento, que a gente consegue ver a mente de Cristo, né, cara? Sim. A mente de Cristo, a mente de Deus quando nos pede algo, cara. Toda vez que Deus nos pede algo, Ele não quer o que a gente tem. Ele está entregando o que Ele tem para nós a partir da nossa obediência àquilo. Então Deus Ele não quer pede para tirar a nossa mão de alguma coisa para pôr algo superior, né? É maravilhoso. Então é parecido quando Ele pediu o filho para Abraão. Ele não queria o filho de Abraão. Sim. O propósito sempre foi entregar o próprio filho. Exato. Mas Ele queria que Abraão sentisse aquilo para, através daquele ato, ele poder receber o que o Senhor estava querendo dar. Igual para a mulher samaritana, né? Me dá água. Mas o que ele realmente queria era que, através daquela atitude, ele queria dar água para a mulher. Uma água superior. Tem uma água superior. E quando ele pede para a gente o nosso coração, na realidade, ele quer dar o coração dele para a gente. Então, todo pedido de Deus, na realidade, é uma oferta de Deus para nós. A gente é quem está recebendo, né? E a gente nunca perde, né? A gente só entrega para poder receber algo muito melhor, algo superior. E essa perspectiva do jejum ainda, ela traz um entendimento que, não sei se você já reparou, mas até 30, 40 anos atrás, todas as nossas doenças, elas estavam relacionadas a faltas. Se você pegar aí, as pessoas morriam por infecções porque não tinha vacina, não tinha antibiótico, não tinha saneamento básico, então faltava vacina, faltava antibiótico, faltava saneamento básico, as pessoas morriam de desnutrição porque faltava alimento, faltava comida, as pessoas morriam por falta de informação, não tinha informação, não tinha conhecimento, né? Morria de gripe, morria de um monte de infecções virais, a mortalidade era muito mais por doenças infecto-contagiosas, doenças... Hoje, quando a gente olha para as mortes, a gente olha para o adoecimento, ele é muito mais por excesso do que por falta. Uau. Então a gente tem morrido, pode ver, as doenças que mais matam hoje são as doenças crônicas, não transmissíveis, sobretudo as cardiovasculares, que estão relacionadas a excesso. Não morri por falta de comer. Falta de comida, é porque eu comi demasiadamente. Quando a gente olha hoje para os adoecimentos, eles estão relacionados a excesso de alimentação, excesso de medicação, excesso de consumo de substâncias aí, como as drogas, o excesso de velocidade no trânsito. Então não é porque excesso, faltava carro, sobrando carro. Exato. Então agora as nossas mortes são por excesso. A gente tem adoecido porque sobra e não porque falta. E isso mostra que a gente precisa dar passos para trás, né? E progresso não necessariamente é continuar andando para frente. Progresso é ir na direção que Deus nos apontou, mesmo que isso exija dar passos para trás. E o jejum é um passo para trás. Sim. O jejum é, de fato, falando espiritualmente, né? E a gente não pode perder. Eu vou falar de benefícios que são para a mente, mas a gente não pode perder de vista que o principal objetivo do jejum, e a gente jejua porque ele é espiritual, porque ele aumenta a nossa sensibilidade, a nossa fome por Deus. Então, o jejum é fome de Deus, né? Sim. É fome pelo Senhor. Então, a gente precisa dessa fome também aqui, inclusive para o nosso cérebro. E aí, queria compartilhar algumas descobertas da ciência, né? Que o jejum faz bem. E aí, uma delas, a primeira, vou falar de 5. Tá. 5 benefícios do jejum para nossa mente. O primeiro é que o jejum melhora a nossa concentração e a nossa criatividade.
Ok. E como assim, né? Você tá com fome, você vai ficar... Então, para pensar em um homem no jardim ou saindo do jardim nos primeiros anos, onde ele precisava correr atrás do seu alimento, onde ele precisava buscar o seu alimento. Então, nessa perspectiva de ir atrás do alimento, ele tinha que estar focado, atento, ser criativo. Peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer para poder comer. Então, o nosso corpo, ele trabalha nessa perspectiva. E hoje a gente fala muito que o intestino é o segundo cérebro. Tá. E por que essa lógica, né? Não é que a gente pensa com o intestino. Mas eles têm uma correlação muito... Eles trabalham de forma interligada. E olha como o nosso corpo funciona. Isso é maravilhoso, como Deus nos fez. Quando você está comendo, o fluxo sanguíneo... ele é direcionado para o seu aparelho gastrointestinal para fazer a digestão. Okay. Então, você não percebe que quando você acabou de comer não dá aquela leseira? Dá uma letargia. Meu Deus, você fica devagar. Voltar para o trabalho à tarde. Sono. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo foi direcionado para baixo. E quando você está com fome, ou quando você está em jejum, quando você não está trazendo coisas ali para o seu aparelho gastrointestinal, o fluxo sanguíneo ele é desviado, ele é direcionado para o seu sistema nervoso. Então, isso melhora a circulação cerebral, isso faz com que você tenha mais atividade neuronal e você consiga, a partir daí, melhorar a atenção, melhorar a concentração e ser mais criativo. Interessante. Você aciona mais. Tem até um provérbio, se eu não me engano, provérbio 16, que diz que é bom que o trabalhador esteja com fome. Que isso vai melhorar o desempenho dele. Porque ele está com o seu fluxo sanguíneo direcionado para... É aquele oposto do sistema nervoso parasimpático, da digestão, fluxo sanguíneo todo aqui no aparelho gastrointestinal. Quando eu estou nesse outro modo de funcionamento, meu fluxo sanguíneo está cerebral e músculo. Uau! Então eu consigo ser muito mais produtivo. E aí os estudos vão mostrar isso, que realmente o jejum, hoje vai se falar muito do jejum intermitente. Sim. Vai aumentar a sua produtividade, vai aumentar a sua capacidade resolutiva, você fica mais criativo. De fato, isso acontece e Deus queria que a gente fosse mais produtivo e nos deixou esse presente que é jejuar. Então esse é um primeiro benefício, que é melhorar a nossa atenção e a nossa criatividade, né? Um segundo benefício é que ele facilita a nossa aprendizagem. É mesmo? E a construção, a criação de novos hábitos. Então, já tem estudo mostrando também que quando a gente está jejuando, a gente está estimulando uma produção nova de células neuronais. Então, tem uma biogênese neuronal, tem uma gênese de novas células neurais quando a gente está em jejum. Tem um fator neurotrófico, um fator de crescimento de neurônios quando a gente está em jejum. E o que é a aprendizagem e o que é a criação de novos hábitos? São conexões, neuronais. São encontros de neurônios. São pontos que se conectam. Então, essas conexões elas acontecem mais quando a gente tem mais fator neurotrófico, trofismo de crescimento mesmo. Então, os neurônios crescem mais quando a gente está no jejum. Então, o jejum ajuda, e aí, obviamente, você vai viver em jejum? Não. O jejum, ele só é jejum se é um período. Então, você precisa de períodos em que você se alimenta normalmente, mas você precisa desses períodos de jejum. E aí, quando a gente vai fazer uma consagração, a gente precisa tomar uma decisão, sim, você precisa, de repente, cumprir com um desafio. É maravilhoso, porque ele vai facilitar a sua aprendizagem. Sim, porque Jesus faz aqueles 40 dias de jejum antes de iniciar o ministério. Exato. Para que ele saia dali para escolher os discípulos. Exato. Então ele tinha que fazer uma escolha muito acertada daquilo que ele estava... E a gente faz justamente o oposto, né? Você vai ter um desafio ali, você precisa... Aí o que você faz? Come. Para aliviar, de certa forma... o estado de alerta. E Deus estava dando aquele estado de alerta
justamente para você aprender mais, desenvolver novas habilidades. Então, olha como Deus faz perfeito. Ele desvia o fluxo sanguíneo para o cérebro, e aí não basta só aumentar o fluxo lá, ele traz a matéria-prima, cria essa neurogênese, cria neurônios para isso. E aí o terceiro benefício, e esse também muito relacionado, é que o jejum melhora a memória. Já tem estudos também correlacionando o jejum com a memória, porque tem um efeito na gênese de mitocôndrias, na biogênese mitocondrial do cérebro, que está muito relacionado, e aí também esse fenômeno de aprendizagem, porque memória é aprendizagem, então você vai vendo essa conexão, né? É um aprofundamento da aprendizagem à memória. E quando você desvia, cria mais células neuronais, e aí tem até uma coisa interessante, que é como se o jejum ativasse um combustível aditivado no cérebro. Então, o cérebro precisa de glicose, o neurônio precisa de glicose, que é o açúcar, mas não nessa forma do pozinho branco ali, né? A glicose é o combustível da célula. Ok, mas tem uma outra forma de nutrição do cérebro, que é através de cetonas, dos corpos cetônicos, que só são liberados no jejum, e num jejum um pouquinho mais prolongado. Então não é só esse jejum de, vou ficar 8 horas sem vou jantar, depois eu fico em jejum até a hora do café da manhã. Fazer jejum de televisão. O da televisão não dá isso aqui. Esse aqui é exclusivamente alimentar. Então, quando você vai passando períodos, e aí o ideal é que você passe pelo menos 14 horas para começar a ter essa produção de corpos cetônicos, esses corpos cetônicos, eles são uma espécie de combustível de glicose aditivada para o cérebro. Uau. Então, ele traz uma nutrição e ele tem essa ação mitocondrial que é lá na essência mesmo, na raiz do neurônio, para que seja um neurônio mais efetivo, um neurônio mais eficaz. Então, ele melhora a memória também. Então, ele vai melhorar a criatividade e a atenção, ele vai melhorar a aprendizagem e criação de novos hábitos e a fixação disso, a memorização, através dessa ação da biogênese mitocondrial a partir dos corpos cetônicos, que são... Você vai pensar lá, da onde vem isso, né? Então, a gente, quando se alimenta, a gente está estimulando... Você acabou de comer, aí você vai receber uma glicose, por conta disso você vai liberar, você vai estimular a produção de insulina para absorver aquela glicose. Quando você não come, de onde você vai tirar os combustíveis? Das reservas. Então, você vai pegar essas reservinhas de gordura que você tem. Não sei o que é. Imagino que você tá bem shapeado. E aí, a gente vai pegar essas reservas e vai transformar essas reservas em outras formas de combustível. E aí, é nesse mecanismo que a gente vai ter essa disponibilização de glicerol e de ácido graxo. Esse ácido graxo vai virar cetona, vai virar não é a acetona do... São os corpos cetônicos que vão ser esse combustível aditivado. E aí um quarto, e aí isso foi uma descoberta revolucionária em 2016, que foi o Prêmio Nobel de Medicina, que o jejum ele é a forma mais eficaz de fazer um processo chamado autofagia. E o que é essa autofagia? É um processo de regeneração celular, de renovação celular. Então, células que estavam ficando velhas, elas, de certa forma, são regeneradas, renovadas. E isso foi Prêmio Nobel agora de Medicina em 2016, um japonês. E ele descreveu esse fenômeno da autofagia, esse processo de renovação que acontece no jejum. E qual foi a descoberta? Que essa autofagia está associada a maior longevidade. Então, você vive mais quando você tem o hábito de jejuar. E essa longevidade muito associada à redução dos riscos de doenças cerebrais, como Alzheimer e Parkinson. Então, olha o efeito do jejum estimulando e a gente descobrindo agora coisas que Deus queria que a gente vivesse desde sempre. E o povo dele estava fazendo isso desde sempre. E, por último, quinto benefício aí que eu separei para hoje é que ele reduz os níveis de inflamação e de estresse.
Então, quando a gente está comendo, parece que a gente está acalmando. Né? Você está nervoso, você vai lá, come um docinho. O que você faz quando você vai lá e come um docinho? Você vai receber glicose. Aquela glicose, num primeiro momento, ela vai realmente acalmar, ok? Mas aí ela vai liberar, ela vai precisar da insulina. A insulina vai ser um hormônio anabólico que vai liberar mais cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, aparentemente te alivia, mas te estressa depois. Sim. Então, é como se fosse um vício, né? Como a nicotina, por exemplo. Você vai lá, tá nervoso, fuma um cigarro. Ele acalma, mas a resposta, rebote, é de mais ansiedade, de mais nervosismo. E gera agora uma necessidade de mais. E a gente vai ficando viciado em comer. É nesse ciclo vicioso. Exato. E o comer é emocional para a grande maioria de nós hoje. A gente não consegue fazer jejum, numa grande parte das vezes, não porque a gente tá com muita fome, mas por causa das nossas emoções. Sim. Porque a gente aprendeu a modular emoções, estresse, ansiedade, a partir da comida. Então, hoje, o principal desafio para fazer um jejum, por exemplo, puxa vida, eu vou ficar muito nervoso. Porque é a minha fuga. E, na verdade, quando isso se tornar uma prática, ele vai, na verdade, diminuir o estresse. E aí ele vai diminuindo o nível de cortisol, porque ele diminui essa necessidade de você estar liberando insulina toda hora. Menos cortisol, você fica cronicamente menos inflamado. E aí a gente já sabe que essa inflamação o principal fator de risco para as doenças cerebrais, sobretudo depressão e ansiedade. Hoje a gente já fala muito mais que a depressão e a ansiedade elas estão relacionadas a inflamações cerebrais, e essas inflamações cerebrais têm vários fatores de risco. O estresse é um deles, e esse estado de cortisol elevado, a gente vive estressado, e aí a gente acha que come para desestressar, mas a gente está vivendo de um jeito que a gente come para estressar cada vez mais. Então, o jejum, e aí qual é a forma ideal de fazer o jejum, né? Obviamente que jejuns mais prolongados precisam de um acompanhamento, precisam de uma supervisão médica, mas para a gente pensar aí, como é que eu vivo isso? Se você fizer uma vez por semana, para começar um jejum em que você pode começar com menos horas, mas chegando aí em 16 horas de jejum, e não é tão difícil fazer isso se você pular uma refeição. Por exemplo, não jantar. E aí você vai até amanhã seguinte. Você vai da tarde até a manhã seguinte, 16 horas. Ou se você não tomar café da manhã. Tem gente até que não... Antes a gente pensava, café da manhã é a refeição mais importante do seu dia. Assim, não pode, coma como um rei. E aí não é necessariamente que o café da manhã é a refeição mais importante. Que a primeira refeição do dia é a mais importante. Entendi. Porque ela tem a ver com a liberação hormonal que você faz. Agora, se você vai lá e come igual um rei com um monte de glicose, você está liberando um monte de insulina e aí você está desregulando todo o metabolismo. Então, o ideal é que você faça um desjejum legal, tenha uma boa primeira refeição. E aí eu compartilhei esses dias no Instagram, né? Tem um protocolo bem legal para você começar o dia, que é o protocolo LAMP, e que tem sido associado a menores níveis de depressão e ansiedade também, que é LAMP, L de luz. Então, assim que você acordar, sai do escuro, vai para a luz. A luz é um fator importante para a saúde emocional, porque quando a nossa retina capta a entrada da luz, ela entende que a gente precisa agora migrar desse modo soneca para o modo atividade, e ela vai transformar a melatonina, que a gente usa no escuro, em serotonina, que é esse neurotransmissor mais relacionado a bem-estar. Então, a gente precisa da luz, a gente precisa de água, e aí já fizemos um vídeo também falando sobre isso. Então, primeira coisa ali, luz, água, movimento. Então, você fazer aí alguma coisa, pelo menos que você vai movimentar, e o ideal é que a primeira alimentação seja uma proteína. E aí eu coloquei ali, né? Eu coloquei ali que o meu LAMP é diferente. Luz, água, movimento e palavra. Aí eu vi, proteína top. Mais forte. É isso aí.